Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda Campista, eu sou médica veterinária na cidade de Niterói. Fui convidada pela Prefeitura de Niterói para ministrar para vocês a parte da medicina veterinária na guarda responsável dos animais. A doutora Giovana já falou a parte jurídica e eu venho falar como veterinária a parte da medicina veterinária para uma melhor guarda responsável. Bom, o curso que já iniciou, né, com a aula da doutora Giovana, da professora Giovana, falando sobre a guarda responsável. Vamos começar pelo aspecto da saúde animal, que é um ponto importante. Eu sempre falo para as pessoas que me procuram pensando em adotar um animal, tem que pensar muito bem antes do procedimento de adoção. Tem vários critérios que você tem que levar em conta para você não cair numa guarda irresponsável, né? Sempre quando eu indico algum animal para adoção, ou eu posto algum animal, eu sempre boto adoção responsável. Porque a partir do momento que você adota o animal, você se torna responsável por aquela vida, por aquele ser, e você tem que sempre estar atento a vários pontos, tá? Por isso que eu falo sempre inicialmente, pegou um animal, adotou um animal ou resgatou um animal, procure um médico veterinário para você ter as orientações da parte da saúde desse animal. Vou começar com a alimentação. Eu vou sempre falar de uma espécie, no caso os caninos, depois os felinos, que a gente tem diferença entre as espécies. Então, na alimentação dos cães, o que a gente tem que ter em mente? Os cães, se eles observar a idade deles, se eles são filhotes, se eles são adultos ou idosos, nós temos diferentes formas de fornecer o alimento. Quando filhote, a gente precisa fornecer várias vezes ao dia para o cão, porque ele está em fase de crescimento, então ele precisa de um alimento adequado e várias vezes ao dia. Então, é um ponto que você tem que atentar. Vai ter alguém em casa para fornecer o alimento? Não vai ter? Como que eu vou fazer para alimentar esse animal várias vezes ao dia, já que ele é um filhote? Isso é um ponto importante. A partir do momento que ele se torna um animal adulto, ele pode se alimentar uma vez ao dia ou duas, conforme a orientação do médico veterinário que estiver acompanhando. Você pode fornecer uma vez ou aquele volume dividir em 2 porções ao dia. Tá? E quando o animal é idoso, também o cão idoso. Há cães idosos que, por alguma enfermidade, comorbidade, há necessidade de uma alimentação específica. Então, temos que ficar sempre atento a isso. Uma ração hipocalórica ou uma ração renal, se o animal tiver alguma alteração na parte renal, ou uma alimentação para um animal um pouco mais senil, que melhore um pouco a pelagem dele. Então, isso nós temos que sempre estar atento. Se for uma indicação do nosso médico veterinário, nós temos que cumprir. E agora eu vou falar um pouco da alimentação na espécie felina, que é um pouco diferente. O gato é uma espécie que eu falo assim, que é bem curiosa, ele é um ser bem único. Então, ele tem umas diferenças em relação ao cão que o tutor, assim que adota ou que resgata, ele tem que estar sempre atento. O gato, ele come toda hora um pouquinho, então eu não posso fornecer o alimento como eu faço com o cão, de botar aquela porção que ele comeu e depois eu reponho na hora, no momento devido. A ração para o felino, ela tem que ficar à vontade. E ele gosta da ração sempre fresca, sempre crocante, então não precisa pôr uma vasilha muito cheia, bota uma vasilha menor para que ele se alimente toda hora, porque senão ele não vai comer. Água à vontade também, tanto para o cão e mais ainda para o gato. O gato é uma espécie que precisa estar muito bem hidratado, que é uma espécie bem suscetível a problemas urinários, a problemas renais. Então, é uma espécie que tem que estar muito bem hidratada. Então, água à vontade. Tem felinos que vocês já devem ter observado que gostam de beber uma água um pouco mais corrente. Comprar aquelas fontes que ficam a água ali corrente, que ele prefere. Espalhar vários potes pela casa para estimular ele a ingerir água. Isso é muito importante. E uma alimentação também sempre, tanto para uma espécie quanto para outra, uma alimentação adequada que forneça o mínimo de nutrientes que eles precisam. Não precisa ser uma ração caríssima, mas uma ração que forneça o mínimo para ele, de alimentos, de nutrientes, sais minerais, vitaminas. Isso é até importante para manter o bem-estar deles clinicamente. Isso você consegue, com a alimentação, evitar vários problemas futuros. Então, por isso que eu falo, a alimentação é muito importante. Agora, eu vou falar um pouquinho para vocês
sobre os cuidados com a saúde dos animais. Isso faz parte também da guarda responsável. Você, a partir do momento que você tem um animal sob sua responsabilidade, você tem que estar ciente que ele precisa de um atendimento médico veterinário adequado, principalmente quando ele precisar. O ideal é ter preventivamente, mas você pode e deve e tem o dever de levá-lo quando ele passar por algum problema de saúde. Você não pode negar o atendimento a esse animal, ele está sob sua responsabilidade. Então, o atendimento médico veterinário adequado, profilático, seriam todas as vacinas adequadas de acordo com a espécie, de acordo com o esquema vacinal do seu médico veterinário. Geralmente, como que a gente faz o esquema vacinal? Quando é filhote, ele toma mais de uma dose das múltiplas, ou a canina, ou a felina, mas quando se torna adulto, a vacinação passa a ser anual, não necessariamente mais de uma dose, mas pelo menos uma dose anualmente da múltipla canina ou felina e da vacina antirrábica. A raiva é uma zoonose. O que é uma zoonose? É uma doença que é transmitida dos animais para os humanos. Então, nós temos que, mais do que nunca, né, proteger a saúde dele, mas a saúde também dos humanos que convivem com eles, de fornecer a vacinação antirrábica. É uma vacinação que a maioria das prefeituras fornecem gratuitamente pelo esquema de vacinação anual, por ser uma zoonose. Então, aquelas pessoas que têm um animal, mas não têm condições financeiras de fazer a vacinação, pode recorrer à vacinação da prefeitura, só ficar observando as campanhas, mas as outras têm que ser feitas através de um veterinário particular, que isso vai proteger a doença nos animais. Né? Mesmo ela não sendo uma zoonose, essas outras doenças que a gente ouve falar, sinomose, parvovirose nos cães, a rinotraqueite nos felinos, são doenças que passam só entre eles, mas é um dever nosso protegê-los, principalmente aqueles animais que têm acesso à rua, que vão passear ou que vivem em condomínios, soltos em condomínios, então eles devem estar devidamente vacinados. Outro ponto importante da saúde para esse animal é a castração. A castração vai ajudar muito esse animal. A maioria das pessoas que têm os animais não são criadores, tem o animal como companhia. Então, vamos promover o quanto antes a castração para esses animais. É uma cirurgia eletiva. Então, você pode se programar de fazer de uma forma tranquila, fazer todos os exames pré-operatórios, marcar. Então, é uma cirurgia que você consegue se programar no seu tempo de trabalho, no seu tempo financeiro, e vai evitar problemas futuros. Por exemplo, as cadelas ou as gatas, elas podem desenvolver uma inflamação uterina que, quando não são castradas, que vai levar a uma cirurgia de emergência. Aí eu sempre que eu falo para os tutores que eu atendo, é melhor você fazer uma cirurgia eletiva de forma programada, que você se programa dentro do seu tempo, do que você ter que fazer uma cirurgia de emergência, onde esse animal já vai estar debilitado por conta da patologia, vai ter que entrar numa mesa cirúrgica, submeter a um procedimento cirúrgico de uma forma pior do que se você tivesse feito com ele durante o seu desenvolvimento, de uma forma mais tranquila. Então, a castração ela é importante para evitar problemas uterinos nas fêmeas. Tem alguns machos que podem desenvolver tumorações em testículos quando mais velhos, ou um aumento da próstata. E o tratamento, tanto para tumores em testículo, quanto o aumento de próstata, é o cirúrgico, é a castração. Então, é algo que você já podia ter lá atrás feito para evitar. E também a parte de comportamento. Há alguns animais que ficam mais tranquilos, sim. Eu falo que a castração, então, no comportamento felino influencia muito, porque os felinos costumam sair, né, os machos à procura das fêmeas, para a cruza, as fêmeas à procura dos machos, e nessas voltinhas que eles dão que acontecem os problemas. Ou adquirem doenças, ou sofrem atropelamento, ou sofrem maus tratos dos humanos lá fora. Então, eu peço sempre para castrar o quanto antes o felino, que você evita essas voltinhas. E tem um detalhe no macho, não sei se vocês já observaram, se vocês têm felino macho, ele gosta muito de marcar território, e marca tudo dentro da casa, principalmente aqueles que vivem dentro do apartamento. O tutor observa isso mais fácil. A castração vai ajudar nisso, tá? E um outro ponto também importante é o check-up. Conforme esses animais vão adquirindo idade, assim como nós humanos, eles precisam ter check-ups anuais, principalmente os idosos. Eu costumo pedir, a partir dos 6 anos de idade, principalmente,
que esses animais eles passam por um check-up no veterinário pelo menos uma vez por ano. Ver como é que está a saúde dele, fazer um exame de sangue, um exame laboratorial, se houver necessidade, um exame de imagem, um raio-x ou uma ultrassonografia, que assim você consegue já se programar para problemas futuros, você já ir tentando amenizar essas doenças. Então, sempre é importante manter o check-up dele em dia com o seu médico veterinário. Outro ponto. Lazer. Vamos falar um ponto importante para os animais, a questão do lazer. É importante que eles tenham, como a Giovana já falou, um ambiente bem enriquecido, né? Principalmente os filhotes, os filhotões, aqueles que já passaram da idade de filhote, mas já são aquele adulto mais jovem, que já são mais sanguíneos, têm muita energia. Então, eles precisam ter um ambiente enriquecido, né? A gente tem muito problema de tutor, que às vezes mantém o animal muito preso, por não ter espaço, por não ter onde colocá-lo, e não consegue tempo nessa vida corrida do dia a dia nosso, todos trabalham, eu sei, a vida corrida de passear com ele. Mas é importante tirar um tempinho para isso. O lazer, ele influencia no comportamento e no bem-estar desses animais. Os cães, principalmente, eles têm necessidade, mesmo aqueles que vivem em casa com um terreno, de passear, de dar pelo menos uma vez ao dia, uma volta na rua, conviver com outros animais. Importante que em algumas cidades, não sei se vocês já observaram, em Niterói nós temos vários, os chamados parcão, que é uma área de entretenimento entre os animais, é uma área que oferece a segurança para eles serem soltos. Isso é muito bom para animais que vivem em apartamento, que eles podem ficar soltos da guia, interagir com outros animais, brincar com outros animais, gastar sua energia, mas lembrando, tanto para ir à rua quanto para ir nessas áreas de convivência com outros animais, tem que estar devidamente vacinado. Nunca esquecer isso, porque a partir do momento que ele vai para a rua, ele pode entrar em contato com animais errantes que, infelizmente, não possuem tutores, não possuem ninguém por eles e não tem acesso à vacinação e pode transmitir doenças para os seus animais. Então, manter sempre eles com a vacinação em dia, com medicamentos para parasitose, para evitar que ele se contamine nesses ambientes externos durante o seu lazer. Então, ele tem que ir lá para brincar, para se divertir, gastar uma energia, conviver com outros animais e não pegar doenças. Outro ponto importante também que eu vejo que alguns tutores conseguem é colocar seus animais em creches. Já existem várias no mercado, creches para os animais, para que não fiquem sozinhos dentro de casa. Há tutores que trabalham o dia todo e principalmente o cão pode se sentir só, pode começar a latir. E para ele não é bom, e também para esse tutor não é bom, porque começa a ter reclamações de vizinhos, principalmente aqueles que vivem em apartamento. Então, hoje no mercado, nós já temos creches para animais. E você contrata como você quer, se é todo dia, 3 vezes na semana, 2. Lá ele vai conviver com outros animais, ele vai ter um ambiente enriquecido próprio para ele, onde ele vai passar aquele período. Assim, ele consegue voltar para casa até um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo, porque ele já gastou toda a energia que ele tinha para gastar na creche ou nos passeios. Então, o lazer é muito importante para o bem-estar dos animais. Outro ponto importante na guarda responsável, que eu acho assim, que é bem importante também, é a segurança desses animais. Vou começar pelo apartamento. A pessoa quer adotar ou resgatar um gato. Ela tem que pensar que o gato ele vai pular pela janela. Não adianta que eu vou deixar a janela sempre fechada, isso não existe. Vai ter sempre alguém que vai esquecer, ou uma visita de um parente que esquece, vai abrir a janela, vai deixar aberto, ou alguém que vai trabalhar na sua casa que acaba esquecendo, ou você mesmo, na correria do dia a dia, sai e esquece uma janela aberta. Então, gato em apartamento só telado. E é telar todas as frestas. Aquela janela pequenininha da área de lazer tem que telar, porque gato vai achar um espaço e vai se jogar. Ele não vai ter essa noção de que ele está no apartamento, ele não tem medo, ele está ali na janela, ele vê passar um passarinho, ele vê alguma coisa que chama a atenção, ele vai pular e ele vai cair. O atendimento hoje em dia está diminuindo porque as pessoas estão telando os apartamentos, mas na rotina da medicina veterinária, animais em queda, trauma por queda, principalmente os felinos, é bem comum, tá? Já foi muito mais.
Ótimo, as pessoas estão tendo essa consciência de que realmente tem que pôr a tela para proteger esse animal. Tá? Então, é importante. Cão também. Tem alguns cães que são danadinhos, conseguem pular, principalmente se tiver um sofá encostado na janela. Ele vai ter apoio, ele vai pular e vai cair dessa janela. Tá? E, independente da altura, pode ser um apartamento baixo, no primeiro andar, ou o outro, pode ter trauma que leve a óbito. Trauma que leve esse animal a ficar com sequelas graves e severas. Por exemplo, animais que na queda sofrem fratura em coluna vertebral, tem seccionamento de medula, esse animal vai ficar paraplégico. Então, temos que ter muita segurança com os animais. Nas casas também, principalmente para os felinos. Evitar que eles tenham acesso à casa do vizinho, porque às vezes pode ter um cão que não aceita animal, vai cair e vai ser atacado. Então, procurar reforçar o muro com telas. Há telas que colocam no muro de uma forma que o felino não consegue. Eu sei que é difícil, o felino é difícil, pode subir numa árvore, então a gente tem que ficar atento à questão dessas árvores muito próximas ao muro, tentar cortar, para sempre manter a segurança desse animal. E dentro da nossa casa mesmo, principalmente casa com quintal, principalmente aquelas que têm piscina, temos que ter cuidado quanto à segurança dos animais na piscina, principalmente o cão. O gato é mais incomum, mas pode cair na piscina também. Então, a gente fica atento, ou manter ela cercada, ou ela telada, ou manter algum meio para esse animal não cair. Ou, se cair, ter como sair. Tentar sair, pelo menos, até ter um socorro. Então, a gente tem que observar isso também. Casas de 2 andares, também é importante. Casas que tem sacada, que tem varanda no segundo andar. Tomar cuidado com as frestas do parapeito, para não cair um animal de porte pequeno, ou um gato, ou um cão um pouco menor. Pode cair, vai se machucar. Então, nós temos o dever, enquanto tutores, de zelar pela segurança desses animais. Tá? Isso é muito importante. Não é muito incomum a questão de traumas por falta de segurança, então por isso que eu sempre alerto os tutores para ficar sempre atento à segurança dos animais. Agora eu vou num tópico de comportamento também que é super importante para a guarda responsável. Nós precisamos respeitar cada espécie. Estamos pensando em adotar um animal, então vamos observar se o nosso dia a dia permite eu ter aquela espécie, se eu vou ter comprometimento com a característica daquela espécie. Então, isso tudo tem que ser levado em conta antes de se adotar ou resgatar um animal. Vou começar pelos caninos. Os caninos, eles têm um comportamento mais dinâmico, mais acelerado às vezes, eles requerem atenção, é uma espécie que requer muito mais atenção, eles não são tão independentes quanto os felinos, então nós temos que estar muito cientes a isso. Às vezes os filhotes ficam, adquire um animal bebê, vai chorar, porque você está tirando ele da ninhada, que ele está com os irmãos, está com a mãe, vai para um ambiente estranho. Então, a gente tem que ter atenção a isso, de ter alguém para fazer companhia a esse animal, para promover o maior bem-estar para ele. Assim, a gente vai evitar aquele animal latindo, aquele animal chorando. E uma coisa que eu peço é não colocar em varandas de apartamento. Não é o local ideal para eles. Então, se você quer adotar ou se você quer ter um animal, você tem que estar, se mora num apartamento, você tem que ter ciência de que ele vai conviver com você dentro do apartamento. Se eu não quero animal dentro de casa, não quero animal subindo na cama, então não adote, não tenha, porque dentro de um apartamento é inevitável. Casa já é mais tranquilo, você pode ter uma área para ele, mas sempre lembrando, em dias frios, você tem que ter um local que ofereça condições para ele ficar, para ele não ficar ao relento, não ficar preso num canil, não ficar preso a uma corrente. Então, esse você tem que ter sempre atento, que isso é importante para o comportamento. O cão ele tem um comportamento livre de andar, de correr, de tomar conta da sua casa. Isso é comum dele. E a mesma coisa é o felino. Ele tem um comportamento específico dele. Ele já é um pouco mais, que eu digo assim, ele é mais independente. Ele não depende tanto do humano ali colado com ele. Se você sai ou se você está em casa, para ele, tudo ótimo. Ele adora ficar junto com seus tutores, às vezes dormir junto, assistindo TV. Mas se ele estiver sozinho, ele também fica bem.
não tem aquela necessidade de estar sempre com o humano, como ocorre com os cães. Mas ele tem aquela característica também de conseguir galgar alturas, muros, árvores, então a gente tem que estar sempre atento a isso, a esse comportamento dele. Tentar procurar um ambiente bem enriquecido para que ele também não fique entediado, não entre em situações de estresse, que para o felino isso interfere diretamente na clínica dele. A gente tem felinos que fazem problemas de infecção urinária por estresse, pancreatite por estresse. Então, o ambiente para o felino tem que estar, ele é todo metódico, né? Uma espécie meio metódica. Ele tem que estar ali. Você mudou uma coisinha na rotina dele, já interfere. Ou uma visita que você recebe, um parente que vem passar uns dias, ou uma criança que surge na casa, isso tudo interfere. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Manter os ambientes para ele limpo, que é uma espécie que requer a caixinha de areia dele, separada da comida, num ambiente tranquilo, para que ele possa ir lá fazer as necessidades fisiológicas. Então, tem que ficar observando isso, porque o gato ele não gosta de um ambiente sujo, ele não gosta de estar comendo perto de onde está a caixinha de areia, caixinha sanitária dele. Ambiente barulhento, às vezes a gente esquece, né? O tutor esquece, bota a caixinha sanitária na área e liga uma máquina de lavar. Isso não é legal para ele. Então, ele começa a se reter urina e fezes. Isso interfere clinicamente nele. Então, isso aí são questões que a gente tem que estar sempre atento, tá? Outro ponto importante na questão é a viagem, né? Muitas pessoas precisam viajar com seus animais, vão mudar de residência, são transferidos no trabalho, ou resolvem morar em outro local, ou tem aqueles que gostam de levar junto na viagem, né? O gato, eu acho assim, você ter uma pessoa, quando você vai viajar, dela ir na sua casa e cuidar do seu gato, eu acho que é muito mais interessante para ele do que você levar. Porque é uma espécie muito estressada. Então, você botar ele dentro da caixa de transporte, ou pegar um avião, ou pegar uma estrada, você vai causar um estresse muito grande para ele, né? Só se ele realmente for um gato super tranquilo, e são muito poucos, que já está acostumado desde pequeno, mas são raras as exceções. Então, o ideal é realmente ter uma pessoa para ir cuidar dele, ou num hotelzinho. Mas, de preferência, uma pessoa que consiga ir lá, tocar água, comida, ver como que ele está, brincar um pouco com ele. Para ele é importante que ele vai estar na casa dele, no ambiente dele. O cão já é mais tranquilo para viajar, é mais companheiro. A gente consegue observar que ele fica super tranquilo em algumas viagens. Pode ter um pouco de medo, porque não está acostumado, às vezes, com o barulho do carro ou com o barulho do avião. Mas a gente tem que ter noção sempre de levar conosco, mas de uma forma segura. Vai viajar de avião? Então, olha direitinho a companhia aérea, vê realmente, segue todo o trâmite que eles pedem, tamanho de caixa de transporte. Procure saber como que são transportados os animais nessa companhia aérea para você oferecer maior segurança para o seu animal. Hoje a gente já tem alguns animais que conseguem ir na cabine, mas isso aí é uma questão jurídica que pode ser falado depois melhor pela doutora Giovana. Como que consegue são os animais de apoio emocional, que já está surgindo. Isso é bom, tanto para o animal quanto para o tutor, ele junto ali na cabine. Então, a gente tem que observar realmente a questão da segurança durante a viagem. Isso é muito importante. E se for de carro, eu acho que é até mais tranquilo o animal ir participando, mas sempre observando, fazendo paradas. Parar para oferecer água, porque no movimento ele não vai beber, ele não vai comer. Oferecer um pouquinho de comida, não muito, para que ele não vomite porque pode ocorrer isso, né? Por conta do balanço do automóvel, o cão pode vomitar, ou o gato. O gato sempre na caixinha de transporte, nunca transportar fora dela. O cão pode ir na coleira, tem cintos de segurança para cães, para ele presinho junto na poltrona, atrás no banco do carro. Tem cadeirinhas de viagem também, que você pode botar as raças menores e levar ele ali com segurança, fazendo as paradas necessárias. Descer um pouco com ele, dar uma passeada para ele fazer um xixizinho, comer, beber uma água, dar uma descansada, uma desestressada e depois seguir viagem novamente. Tá? Temos hotéis já hoje que aceitam animais, isso é importante, porque o animal pode ficar junto do tutor durante a estadia. Então, sempre observar, procurar hotéis que aceitem animais e levar ele com segurança. Isso é o mais importante.